Olá, Alivaldo. Bom dia. Tudo bem, Nádia? Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha. Sextou, viu, Alivaldo? Sexta-feira hoje. Até que enfim, né? Dia de esporte também, daqui a pouco a gente pode mostrar. Fazer o quê, né? Pode. A rodada do Brasileirão. Só quem está ganhando o Brasileirão é o Corinthians. Tudo Por bem. enquanto. Só o Corinthians. Então tem todo o mérito até para ser já... Bom foi o confronto do líder com o vice-líder lá da zona de rebaixamento ontem. Deu para ninguém, empatou tudo. Estreia de técnico e tudo mais, mas isso mesmo. Faz parte. Faz parte, não, é assim mesmo. Olivaldo, vamos começar falando da reforma trabalhista que foi sancionada pelo presidente Temer ontem sem vetos e agora a reforma passa a vigorar em até 120 dias. Vamos ouvir aí o que disse o presidente, que considerou esse ato um ato de coragem de aprovar uma nova lei trabalhista no país. Quando a disputa é apenas ideológica ou política, é como se houvesse uma venda sobre os olhos e, portanto, devemos contestar e nada mais do que contestar e não contribuir. Quando, entretanto, elas são apenas de natureza política, eu posso dizer que os protestos se fazem, mas a caravana vai passando. E nós estamos passando. O governo das reformas, o governo capaz de modificar o nosso país. Se nós fizemos isso, meus amigos, em 14 meses, nós temos mais 1 ano e meio. Imagine o que nós faremos com mais 1 ano e meio de governo. Está bem otimista, né, o presidente Temer aí. E tem motivos até para isso, mesmo com toda a crise, com todo o desgaste, com todos os desconfortos aí dos últimos 2 meses, Nádia. O presidente Michel Temer conseguiu no Congresso aprovar importantes medidas, como, por exemplo, aquele teto dos gastos que teve uma repercussão impressionante, avançou bastante também na reforma da Previdência, parou um pouco em função da crise política, mas aprovou também essa reforma, a reforma trabalhista, que também era uma questão estratégica da Presidência da República e com amplo apoio dos agentes econômicos e principalmente do Congresso Nacional. Tanto é, Nádia, que ventilou-se até que ele poderia vetar alguns pontos. Não fez isso porque esse veto poderia ter problemas quando fosse ser analisado na Câmara e no Senado. Aprovou integralmente, sancionou integralmente a reforma, agora é esperar pôr a casa em ordem com relação a essa parte trabalhista. O certo é que o governo teve uma importante vitória no Congresso Nacional. Olha, Alivaldo, e não só no Congresso, porque a vitória de ontem na CCJ também é muito importante para o presidente Temer, né, que fez muitas manobras modificando a troca de deputados, fazendo a troca de deputados lá na Comissão de Constituição e Justiça, e as manobras do governo funcionaram para valer, para garantir vitória na CCJ ontem. O placar foi de 40 votos dos aliados a 25 contrários, que eram favoráveis, na verdade, ao prosseguimento da denúncia do presidente Temer pelo Supremo. Essa rejeição do relatório do deputado Sérgio Sveiter movimentou muito ontem a Câmara dos Deputados. E já ontem foi escolhido um novo relatório que já havia sido apresentado, já estava nas mãos do presidente da CCJ. É um relatório do deputado Paulo Abiakel, que é do PSDB de Minas Gerais. O deputado Paulo Abiakel já era favorável ao presidente Temer, ou seja, que ele não seja investigado pelo Supremo. Esse relatório ainda ontem foi colocado em votação e já foi aprovado também. A gente vai ver aí a repercussão de tudo isso ontem na CCJ. No meio do debate e protesto, estudantes driblaram a segurança e invadiram a Comissão de Constituição e Justiça. Fora Temer! Direta já! Fora Temer! Direta já! Os governistas preferiram o silêncio, estratégia para agilizar a votação do parecer que recomenda a autorização do processo contra Michel Temer. Antes das considerações finais, o relator fez um desabafo. Aqui ontem eu fui chamado de burro, de imbecil, mas isso tudo eu relevei. Até porque eu não reconheço em suas excelências nem legitimidade para esse tipo de agressão. Sérgio Sveiter reconheceu que o parecer seria derrotado e reiterou o conteúdo. Não deixa margem a mínima dúvida que o Michel Temer, através de uma prova lícita que o Supremo Tribunal Federal considera, foi flagrado designando Rocha Loures para tratar com Joesley sobre dinheiro é propina. Já o advogado de Temer criticou a atuação do Ministério Público. Há uma ânsia, me parece, pelo poder. Eu não posso crer que o Ministério Público queira ocupar o poder desta casa, ou que queira ocupar o poder do Palácio do Planalto. Mas o que eu percebo é que o Judiciário está sendo substituído pelo Ministério Público. E pediu o arquivamento da denúncia. O processo por si só já é uma pena para o homem de bem. Quem de nós, mesmo inocentes, gostará de enfrentar Banco dos Réus?
O resultado acabou sendo o esperado. Vitória da Basileada por 40 votos a 25 e uma abstenção. A oposição protestou. Logo depois da rejeição do relatório de Sveiter, um novo relator, o deputado Paulo Abiacchio, do PSDB, foi designado para apresentar um parecer pela não autorização ao STF para investigar Temer. Este parecer vai ser encaminhado para votação no plenário da Câmara. Apesar da vitória aqui na CCJ, o governo deve demorar para enterrar a denúncia contra Michel Temer. A oposição pretende obstruir a votação em plenário, que só deve acontecer em agosto, depois do recesso parlamentar. O presidente da Câmara já disse que só vai colocar a denúncia contra Temer em votação quando 342 parlamentares estiverem no plenário. Se tiver o apoio da maioria dos líderes, a gente marca a votação para segunda-feira. Se não tiver apoio da maioria, aí nós deixamos para depois do recesso. Quando volta o recesso parlamentar, ou seja, os deputados agora já estão de férias. Vai ser uma guerra de bastidores aqui até durante todo o recesso, os 15 dias aí de recesso, Nádia. No plano político, eu diria que o Centrão garantiu a vitória de Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça. Que Centrão é esse? É uma coalizão de partidos com destaques para o PP, o PRB, o PTB e também o Partido dos Democratas, mas esse aí é o foco do Centrão. E foi traído pelo PSDB. Vamos ver agora como vai ser esse desdobramento da relação política do PSDB na base de Michel Temer. Se desembarca de vez e acaba com essa crise de identidade do PSDB ou se recompõe com o presidente Michel Temer com o Palácio do Planalto. É a dúvida aí que deve atormentar a rotina tucana nesses próximos dias. Olha, Elivaldo, 2 semanas aí, tanto para os aliados quanto para a oposição trabalhar bem esses votos do plenário, né? Correto, mas pelo desempenho dos aliados de Michel Temer, ele dá um fôlego razoável para buscar êxito no plenário no dia 2 de agosto. Que pese o que disse aí o ex-relator Sérgio Sveiter, de que houve manobras para obstruir a justiça, mas a equipe do Palácio Planalto soube mexer bem as peças. A experiência política que pesou aí, tanto do presidente Temer quanto dos seus principais palacianos, ministros palacianos, como Eliseu Padilha. Exatamente. O que houve, na verdade, foi uma articulação política. Isso aí que aconteceu, de fato. E como você disse muito bem, a experiência de Michel Temer, 3 vezes presidente da Câmara, Eliseu Padilha, várias vezes deputado federal, e ter essa articulação muito fina com a Câmara dos Deputados, com o Senado, então isso possibilitou esse resultado. Essas mexidas foram absolutamente legais, regimentais, normais. Chegaram até a ser questionadas no Supremo. O Supremo não se meteu nessa história porque realmente é uma questão interna da Câmara Federal e agora esperar o resultado no dia 2 de agosto. Dia 2 à noite, ontem disse, já à tarde, o presidente Rodrigo Maia espera estar com essa questão decidida definitivamente. Vamos ver como. E ainda só para arrematar essa questão, o relator Sérgio Sveiter, o deputado do PMDB do Rio de Janeiro, né, que era favorável à investigação do presidente Temer, ontem ainda foi anunciado também pelo PMDB que ele será afastado das funções do partido por 90 dias. E também já alguns PMDBistas dizem que não há mais sentido para a permanência dele no partido. A gente vai ver o que acontece, se ele vai deixar ou não o PMDB. Elivaldo, no plano local, ainda falando do PMDB, hoje tem Caravana Piauí em movimento. A outra banda do PMDB, hoje amanhã, né? Outro segmento do PMDB é o oposicionista, liderado pelo ex-ministro João Henrique Souza. Acho até com essa vitória do presidente Michel Temer ontem, ele deve chegar para a Caravana Piauí em movimento mais animado e vai conduzir esse ato político este final de semana em 2 municípios. Hoje à noite em Água Branca, aqui no Médio Parnaíba, e amanhã pela manhã em Valença do Piauí. A estratégia já chega à 9ª edição, 9ª e 10ª agora, com essa rodada em Valença e Água Branca. É exatamente de propagar um discurso oposicionista, tentar articular um movimento de oposição ao governo do Estado e tentar aí, quem sabe, formatar uma aliança competitiva para concorrer ao poder em 2018. Vamos ver o que acontece. Agora vamos à última de hoje, Elivaldo. Nádia, ontem foi destaque aí na imprensa esse voltar atrás dos senadores Ciro Nogueira e Elmano Ferrer em relação à representação contra as senadoras que protestaram lá no ato da reforma trabalhista no Senado Federal. Pois bem, Ciro Nogueira e Elmano Ferrer realmente assinaram eu diria assim, um recuo, uma reconsideração em relação a esse episódio, até porque envolve aqui uma senadora piauiense, a senadora Regina Souza. Agora, irritado mesmo está o senador Elmano Ferrer, e com justa razão. Não é a primeira vez que o PT
solta os cachorros em cima do senador Elmano Ferrer, no plano político. Já, inclusive, tem frases prontas, feitas, como ele foi o velhinho trabalhador da campanha de 2014 e agora seria o velhinho traidor em 2018. Isso tem deixado o senador Elmano Ferrer bastante irritado, a ponto de já ter falado para alguns assessores mais próximos, em tom de desabafo, a seguinte frase, abre aspas, o PT pensa que é dono do meu mandato. Está enganado. O mandato pertence ao povo do Piauí. Fecha aspas. É o desabafo de Elmano Ferrer. Ontem eu entrevistei na Rádio Cidade Verde a senadora Regina Souza sobre esse assunto e ela dizia-se realmente muito surpresa com a assinatura do senador Elmano. Disse que não ficou muito surpresa com a assinatura do senador Ciro, não, mas a do Elmano, e os dois acabaram assinando um outro pedido contrário, né, um outro documento contrário a essa investigação do Conselho de Ética do Senado. E a senadora dizia, aí eu perguntei para ela, mas senadora, o senador Elmano é do PMDB, a questão era a reforma trabalhista que estava sendo votada, né? E houve aí um movimento para suspender a sessão, então a senhora não acha que foi coerente? Ela disse que mesmo assim não entendeu essa incoerência, por isso o senador Elmano, o que ela chamou de incoerência, por isso o senador Elmano teria ficado tão irritado. Tão irritado. Disse até que se o PT foi importante para a sua vitória em 2018, ele também foi importante para a vitória do governador Wellington Dias em 2014, porque se ele não tivesse aceitado o desafio de substituir à época o senador João Vicente, que desistiu ali em cima da hora, talvez o Wellington Dias tivesse dificuldade até mesmo para compor a sua chapa majoritária. Ou seja, o clima está horrível. A relação entre Elmano Ferrer e PT do Piauí. Obrigada, Livaldo. Ótimo final de semana para você. Aproveite bem, que segunda-feira a gente está de volta aqui, se Deus quiser. Um grande abraço, até lá. Bem cedinho. Até logo mais no Jornal do Piauí, aqui na TV Cidade Verde.